O Poder da Oração Simples, por Joyce Meyer. Já estamos no capítulo 7. Petição e perseverança. Parece que todo mundo, em todo lugar, quer alguma coisa. É difícil encontrar alguém que esteja completamente satisfeito e não consiga pensar em uma única coisa que deseje. A Bíblia diz que não temos porque não pedimos. Ver Tiago 4:2. E quando queremos algo de Deus, devemos pedir a Ele. O tipo de oração que fazemos quando pedimos chama-se oração de petição. E esse tipo de oração é importante. Somos parceiros de Deus por meio dessa oração. Ela é simplesmente o meio através do qual cooperamos com Ele e trabalhamos juntos na esfera espiritual a fim de realizar as coisas na esfera natural. A oração traz o poder do céu à terra. Às vezes nossas orações parecem ser respondidas rapidamente e outras vezes sentimos que precisamos perseverar até Deus responder. No caso, estamos fazendo orações de perseverança. Deus nos direciona a orar com perseverança, não por não nos ouvir na primeira vez que oramos, mas por estar desenvolvendo a nossa fé e nos ajudando a formar nossos músculos espirituais enquanto aprendemos a resistir através da oração. Um dos motivos pelos quais precisamos perseverar é porque os espíritos malignos podem se opor às respostas de nossas orações. Encontramos um exemplo disso em Daniel 10, quando Daniel jejuou e orou por 21 dias até que a resposta da sua oração chegasse. Deus enviou a resposta no primeiro dia em que Daniel orou, mas um espírito maligno, o príncipe da Pérsia, estava impedindo a resposta. Como Daniel se recusou a desistir e continuou a orar, Deus enviou o arcanjo Miguel para guerrear contra o príncipe da Pérsia. E a vitória foi garantida. Daniel recebeu a resposta que esperava de Deus. Precisamos fazer petições a Deus e fazer nossos pedidos conhecidos a Ele. E também precisamos perseverar em oração até que a resposta se manifeste na terra. Ambos os tipos de oração são vitais e necessários para termos uma vida de oração eficaz. A oração e a petição. A oração de petição. Quando pedimos a Deus coisas que queremos e precisamos, estamos fazendo orações de petição. É provável que façamos esse tipo de oração mais do que qualquer outro. E essa foi uma das maneiras que Jesus nos instruiu a orar. Ele disse em Mateus 7,7: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Se ninguém bater, nenhuma porta será aberta. Se ninguém buscar, ninguém encontra. Se ninguém pedir, ninguém recebe. Já que é necessário pedirmos para receber, nossas petições são muito importantes. Quando fazemos pedidos a Deus, porém, queremos garantir que as nossas petições não superem nosso louvor e ações de graças, porque não precisamos pedir mais do que as coisas pelas quais somos gratos. Lembre-se de que Filipenses 4:6 nos instrui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresente seus pedidos a Deus. Quando nossos pedidos estão em equilíbrio com o nosso louvor e gratidão, fazer petições a Deus é algo tremendo e excitante. Isso é real. É maravilhoso pedir algo a Deus acreditando que Ele o fará e depois vê-lo fazer aquilo acontecer em nossa vida. Podemos saber no nosso coração que recebemos a resposta sem nunca precisarmos mencionar aquilo a Deus outra vez, ou podemos sentir ser necessário perseverar em oração. De um modo ou de outro, podemos ter certeza de que Deus ama dar. Ele ama responder às nossas orações, na sua sabedoria, no seu tempo e à sua maneira. Portanto, vá em frente,
Peça. Petição e desejo. Eis como acredito que a petição deve funcionar. Digamos que você está ocupado servindo a Deus. Você está obedecendo a sua palavra e buscando a sua justiça. Você está realmente buscando em primeiro lugar o reino de Deus, conforme está escrito em Mateus 6,33. O verdadeiro clamor do seu coração é tratar as pessoas bem, viver com integridade, ser sábio e estar no centro da vontade de Deus. Agora, quando tem um desejo, o que você faz? Menciona isso a Deus, dizendo algo do tipo: sabe, Deus, realmente preciso de um carro novo. Sei que tu és bom, Senhor, e queres que sejamos abençoados. Então oro para me dares um jeito para que eu tenha esse carro, porque não vejo como eu possa fazer isso acontecer na minha própria força. O que você faz em seguida? Volta a servir a Deus, vivendo como sempre fez e aguardando com expectativa que o ajude a conseguir aquele carro novo. A petição em geral se baseia no desejo. Acredito que precisamos desejar algo antes para depois pedir a Deus. Acredito que Ele coloca os desejos certos no nosso coração e devemos saber a diferença entre o desejo da nossa carne e os verdadeiros desejos do nosso coração. Concordo com Charles Spurgeon, que observou que Deus direcionará os seus desejos às coisas pelas quais você deve buscar. Ele lhe ensinará o que querer. Quando Deus coloca um desejo dentro de nós, estamos reagindo adequadamente ao dizermos: Deus, quero aquilo. E a Bíblia diz que Deus nos dará o desejo do nosso coração se nós nos deleitarmos nele. Ver Salmos 37:4. Mas temos também desejos carnais que não foram dados por Deus e Ele não promete conceder tais desejos. A maneira adequada de reagir a esses desejos é liberá-los, simplesmente abrir mão deles. Às vezes, uma oração não é atendida porque está relacionada a um desejo carnal e não está realmente sendo guiadas ou inspiradas pelo Espírito Santo. Ver Tiago 4:3. Descobrimos com frequência que não podemos ter certeza se o nosso desejo vem do nosso coração ou da nossa carne. Nesse caso, simplesmente oro: Senhor, estou te pedindo isso, mas se não for coisa certa para mim, eu confio que tu farás o melhor. Como sei que é bom o que me ama e que deseja boas coisas para mim, não faria sentido algum insistir em querer uma coisa que Deus não quis que eu tivesse. O papai sempre sabe muito mais. Precisamos seguir o Espírito Santo quando oramos por algo que queremos. Precisamos permitir que ele nos ensine a lidar com os nossos desejos, principalmente quando eles não se realizam tão depressa quanto gostaríamos. Não podemos permitir que um desejo se transforme em algo desequilibrado e resulte em uma obsessão. E isso pode acontecer quando nossos desejos não estão sujeitos a Deus. Quando nosso desejo de possuir alguma coisa se torna tão forte que achamos impossível sermos felizes sem aquilo, esse desejo se transformou em cobiça. E cobiça é pecado. Não existe nada nessa terra sem a qual podermos ser felizes, uma vez que estamos em Cristo e Ele realmente é a nossa alegria. Pessoalmente, esforço-me para não permitir que nenhum desejo me controle e recuso-me a cobiçar qualquer coisa, pois sei que, seja o que for, se Deus me pedir para abrir mão disso, Ele me compensará grandemente com a sua presença em minha vida. Deixe-me dar um exemplo prático de quando um desejo sai do controle. Existem algumas mulheres solteiras que não conseguem pensar em nada além de se casarem. Elas ficam dizendo a Deus: preciso me casar, preciso me casar.
pedem ao grupo de oração para entrar em concordância com elas. E durante o tempo de oração, pedem a Deus que lhes mandem um marido. Elas pedem oração sem cessar nessa mesma área. Falam sempre isso o tempo todo e ficam deprimidas e desanimadas por causa disso. Tomaram a decisão de que absolutamente não podem ser felizes a não ser que se casem. Sabe de uma coisa? Pessoas assim podem ficar solteiras para sempre. E se isso não acontecer, podem acabar casando-se com alguém que as faça desejar ter permanecido solteiras. Certamente não há nada de errado em uma pessoa solteira dizer: Senhor, sinto-me só, eu realmente gostaria de ter alguém para compartilhar minha vida. E estou pedindo que tu tragas a pessoa certa. Ou quero me casar, ou ainda preciso de amigos. Com certeza, não é errado orar por isso, mas precisamos ser diligentes, evitando que se torne uma ideia fixa. Não podemos permitir que um desejo se torne o foco da nossa vida. Você não precisará se esforçar, ficar frustrado e angustiado. Você pode desfrutar do lugar onde está enquanto está a caminho. Concentre-se em servir a Deus, em obedecer-lhe. Coloque o seu foco em ser uma bênção e esteja certo de que, seja qual for a vontade de Deus para você, ela acontecerá no tempo certo. Você não precisará se esforçar, ficar frustrado ou angustiado. Você pode desfrutar do lugar onde está, enquanto está a caminho. Estou compartilhando isso com você porque realmente quero ajudá-lo a ter uma vida vitoriosa e não quero que cometa os mesmos erros que eu cometi. Em outro tempo, permiti que meus desejos relacionados ao meu ministério se tornassem excessivamente importantes para mim. Tudo que me importava e tudo pelo que orava era o meu ministério. É verdade, Deus colocou um desejo ardente em meu coração para impactar as pessoas e de pregar a sua palavra. Um ministério de sucesso e eficaz era o desejo dele para mim, mas eu deixei que o meu próprio desejo em relação a isso se tornasse desequilibrado. Como resultado, comecei a buscar o que Deus havia me dado, com mais diligência do que buscava a Ele. Deixe-me compartilhar outro exemplo. Dave e eu temos filhos. Se quando tivemos o nosso primeiro bebê eu tivesse deixado de prestar atenção nele, Dave provavelmente não iria querer que eu tivesse mais filhos. Mas pelo fato do meu relacionamento com ele ter se aprofundado por causa desse bebê, ele quis que eu tivesse outros, caso desejasse. Com Deus acontece o mesmo. Se nos dá algo e isso nos separa dele, ele não vai querer nos dar mais nada. Mas se Deus nos dá algo e isso aprofunda o nosso relacionamento com ele, nos inspirando a amá-lo e adorá-lo ainda mais, então ele se importa com o que pedimos. Deus quer que tenhamos qualquer coisa com a qual possamos lidar em uma medida com a qual possamos lidar, desde que nós o mantenhamos no primeiro lugar em nossa vida. Ao mesmo tempo, nem sempre somos diligentes o suficiente para sabermos pedir corretamente. Jesus disse que se pedirmos pão, ele não nos dará uma pedra, e se pedirmos peixe, ele não nos dará escorpião. Ver Mateus 7, 9 a 10. Mas, sabe de uma coisa? Às vezes pensamos que estamos pedindo pão, quando na verdade estamos pedindo uma pedra. Em outras palavras, podemos pedir algo que realmente pensamos ser certo, mas Deus sabe que se concedesse aquele pedido seria a pior coisa e Ele poderia nos dar. Nós somos capazes de pedir com toda a inocência algo que é potencialmente perigoso, sem sequer nos darmos conta disso. Nesse caso, precisamos ser gratos por Deus não nos tê-lo dado. Às vezes podemos estar pedindo alguma coisa
ou que alguém entre em nossa vida, e mal sabemos que, se Deus dissesse sim, esse pedido seria como deixar uma serpente entrar na nossa casa. Então, precisamos confiar em Deus o suficiente para dizer: sabe, Deus, tenho confiança para te pedir qualquer coisa, mas não quero nada que não seja a tua vontade para mim. Confio em ti, Deus. Se eu não a tiver, saberei que o tempo não é o certo, ou que tu tens algo melhor para mim, e que eu simplesmente não pensei em pedir ainda. Mas não vou ter uma atitude negativa nem fazer cara feia, porque tu não dás tudo o que quero. Somos filhos de Deus e Ele quer que sejamos abençoados e tenhamos não apenas o que queremos, mas o que é melhor para nós. Precisamos ter sempre isso em mente quando fazemos orações de petição. Se realmente confiamos em Deus, devemos confiar nele quando diz não aos nossos pedidos, tanto quanto confiamos quando diz sim. O rei Davi queria muito construir uma casa para Deus. Deus disse que ele não construiria o templo, mas seu filho faria. Davi não teve uma atitude negativa e nem mesmo ficou triste. Em vez disso, ele se ocupou dando e recolhendo recursos de outras pessoas para a construção do templo. Se Deus não deixar você fazer ou ter exatamente o que quer, descubra o que ele aprova e ocupe-se com isso. Não passe a vida confuso porque não consegue entender os caminhos de Deus. Não cabe a nós entender Deus, cabe a nós confiar nele. Não existe confiança em Deus. E confiança sem algumas perguntas não respondidas em nossa vida. Romanos 8:26. Venha com confiança. Romanos 8:26 diz: pois não sabemos que oração fazer, nem como fazê-la, tão dignamente quanto deveríamos. Às vezes, não nos aproximamos de Deus com confiança porque nos sentimos tão indignos, ou mesmo condenados ou envergonhados. Outras vezes, não achamos que Ele realmente quer nos ajudar, o que também é uma manifestação de um sentimento de indignidade. Algumas pessoas só oram nos dias em que acham que Deus as aprova, porque foram boas naquele dia. Todas essas ideias são mentiras do inimigo. É verdade, não sabemos como orar dignamente na própria força, mas não vamos a Deus na nossa própria força, vamos a Ele na justiça de Jesus Cristo. Porque Jesus nos justificou, o Espírito Santo intercede por nós, ver Romanos 8:26. Isso somado ao fato de Jesus viver para interceder por nós, ver Hebreus 7:25. Deveria nos convencer de que Deus realmente ouvirá nossas orações e deveria nos dar coragem para nos aproximarmos dele com confiança. Não precisamos bater na porta do céu, entrar na sua presença com cabeça baixa, dizendo: desculpe, Deus, desculpe, mas o Senhor tem um segundo? Não vou demorar muito, só queria lhe pedir, bem, esqueça, é tudo bem, se não se importa, será que o Senhor poderia me ajudar? Não precisamos de ser seguros o suficiente do nosso relacionamento com Deus, com Ele, por nos aproximarmos dele com ousadia. Nunca me esquecerei da mulher que me pediu para orar por ela uma vez. Quando concordei, ela parou, olhou para mim timidamente e perguntou hesitante: eu poderia pedir duas coisas? Eu garanti a ela que Deus ficaria feliz em ouvir todos os pedidos dela e que ele não ficaria contando. Que ele não ficaria contando. Aproximar-se de Deus com ousadia em oração
pode ser comparado a ir a um banco fazer um saque. Se eu sei que tenho $50 no banco porque depositei esse valor na semana passada, não vou hesitar em entrar no banco e descontar um cheque de R$ 50. Sei que tenho o dinheiro, ele é meu e posso retirá-lo do banco se quiser. Quando apresento meu cheque, espero receber meus R$ 50. Precisamos nos aproximar de Deus com o mesmo tipo de ousadia. Precisamos entender o que está na nossa disposição por causa de Jesus. E precisamos orar com confiança e plena expectativa de recebermos o que nos pertence. Deus disponibilizou uma tremenda provisão para nós em Cristo e nós precisamos pedir as bênçãos que Ele já comprou para nós. Quando temos problemas e nos sentimos indignos, tudo o que nós precisamos fazer é pedir ao Espírito Santo ajuda, porque o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiro com Cristo, e de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos 8, 16, 17. Porque somos filhos e herdeiros de Deus, podemos fazer exatamente como Hebreus 4,16 diz. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Uma das principais razões pelas quais as pessoas não oram e relutam em pedir a Deus o que precisam e querem é o fato de não se sentirem dignas. Não se sentem bem consigo mesmas, não acham que são suficientemente espirituais, elas não acham que Deus realmente as ouviria da verdade. Não têm certeza se têm direito ou não de pedir a Ele que as abençoe porque foram más. Isso acontece quando elas captaram a realidade do seu perdão e graça, capazes de permitir que suas bênçãos fluam, mesmo quando elas cometeram erros. Quando fazemos orações de petição, precisamos entender nossa posição como filhos de Deus, justificados através do sangue de Jesus. Costumamos pensar que a nossa justiça se baseia em fazer as coisas certas, em dizer as palavras certas, em não comportar da maneira certa, em nos comportar da maneira certa, ou em ter a atitude certa. Na verdade, não podemos nos tornar justos. Podemos nos tornar religiosos, mas não podemos nos tornar justos. Justiça não tem nada a ver com o fazer tudo certo. Ela tem a ver com o fato que Jesus derramou seu sangue precioso para que pudéssemos ser justificados da nossa injustiça. Nós estamos certos diante de Deus através do sangue de Cristo. Se acreditarmos nisso, então começaremos a expressar essa justiça em nossas vidas. Mas até crermos nisso, não a expressaremos nem nos aproximaremos de Deus com base nela. Ao longo de todo o Novo Testamento, lemos que Jesus nos justifica. De uma olhada em algumas dessas passagens. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5, 18 e 19. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gálatas 2, 21.
porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Romanos 10, 4. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23, 24. Quando ensino sobre justiça, gosto de usar a seguinte ilustração, e peço que você a experimente. Sente-se em uma cadeira e depois tente sentar-se nessa mesma cadeira. Sei que parece tolice, pois você já está sentado na cadeira. Uma vez estando sentado na cadeira, como não se pode estar mais nela do que já está? A mesma ideia se aplica à justiça. Jesus nos coloca no trono da justiça. E uma vez que estamos lá, não podemos fazer nada para tentar chegar lá outra vez. Nele estamos assentados nesse lugar diante de Deus. Quando realmente acreditamos que somos justos na presença de Deus por causa do sangue de Cristo, começaremos a nos comportar de forma justa. Entretanto, nenhuma atitude correta pode nos tornar justos diante de Deus, separados de Cristo. Afirmando isso, o apóstolo Paulo orou para que ele fosse achado e conhecido como estando em Cristo, não tendo justiça própria, mas apenas por aquela posição justa que vem pela fé em Cristo. Ver Filipenses 3:9. Quando realmente entendemos que não podemos fazer nada para nos tornarmos justos e também não temos de provar nada a Deus, podemos descansar no dom da justiça que Deus nos dá. E isso nos fará ousados nas nossas petições e confiantes no desejo de Deus de nos atender. Sei que Deus não ouve ou responde às minhas orações porque sou bom. Ele ouve e responde porque Ele é bom. A oração de perseverança. A oração de perseverança, que também é chamada a oração da insistência, é a oração que não esmorece. É a oração que continua e não desiste. Às vezes você ora algumas palavras ou frases uma vez e depois vai cuidar de outros assuntos. Essa não é a oração da insistência. Outras vezes, porém, uma pessoa ou situação continua voltando sempre ao seu coração e você simplesmente sabe que não terminou de orar a respeito daquilo. Quando o Espírito Santo traz algo constantemente ao seu coração, ele provavelmente está atraindo você para continuar a orar de forma perseverante e insistente. Uma forma de perseverar pode ser simplesmente tornar o seu pedido conhecido a Deus através da oração de petição e depois continuar agradecendo a Ele pela resposta até que você a veja. Você a recebe pela fé em seu coração, sabe que aquela vai se manifestar. E ao pensar na situação, sempre diz simplesmente: Obrigada, Senhor, porque Tu ouviste a minha oração e a resposta está a caminho. Sei que Tu não tardarás, nem mesmo um único dia. A sua oração de perseverança pode tomar a forma de ações de graças perseverantes. Outra maneira de perseverar em oração é respondendo às missões de oração que Deus nos dá. Há muitas pessoas ou situações pelas quais oro uma só vez, e isso é tudo. Mas também creio que Deus nos dá pessoas por quem devemos orar até que Ele faça nelas ou realize através delas o que deseja. Oro por uma pessoa há 25 anos, literalmente, e continuarei a fazer isso até que eu morra, ou até que Deus me libere, ou até que a pessoa morra, ou aquilo que precisa acontecer suceda. Na verdade, há ocasiões em que me canso de orar por ela, mas não importa como eu me sinto, ainda me pego orando. Sei que Deus me deu essa missão e não desistirei. Creio que Deus está usando minhas orações para ajudar a moldar o destino dessa pessoa. Há outras vezes
em que sinto que deveria estar orando por alguém, mas mais do que oro, mas não importa como eu me sinta, essa pessoa simplesmente não vem à minha mente quando estou orando. Posso tentar orar, mas não tenho desejo, ou não consigo encontrar muitas palavras para dizer, e até mesmo o que digo é seco e sem vida. Se Deus lhe der uma missão de orar por alguém ou por alguma coisa, você não vai precisar tentar criar um desejo de orar. Você perceberá que está fazendo isso espontaneamente. Você se pegará orando sem ter conscientemente planejado fazer isto. Há pessoas que foram designadas para orarem por mim. Provavelmente existem muitas e eu não conheço, mas que oram por mim, mas sei de duas. Uma mulher em Minnesota me diz frequentemente: Joyce, você é a minha missão. Por esse motivo, ela ora por mim o tempo todo. Outra senhora, minha amiga pessoal, na verdade me disse que assumiu muitas novas obrigações em sua igreja e perguntou a Deus se poderia ser liberada de orar por mim o tempo todo. E Deus não a liberou. O desejo dela de orar por mim continuou tão forte que ela não podia fazer nada além disso, ou ficava extremamente infeliz. Fico feliz porque Deus me deu intercessores. Preciso de cobertura de oração sobre a minha vida. E você também. Com relação às orações insistentes, Andrew Murray escreveu: que profundo mistério celestial é este da oração perseverante. O Deus que prometeu, que anseia, cujo propósito permanente é abençoar, retém a bênção. É para ele uma questão de grande e profunda importância que seus amigos na terra saibam e confiem plenamente no seu rico amigo no céu, para que ele nos treine na escola da resposta que tarda a chegar, para descobrir como a perseverança deles por fim realmente prevalece, e qual o grandioso poder que eles podem exercer no céu, se tão somente se dedicarem a isso. Em minha própria vida existem coisas que sei que não são vontade de Deus, porque posso vê-las na sua palavra. Quando oro sobre elas e não experimento uma mudança total, volto para Deus e digo: aqui estou novamente. Deus, não quero parecer desrespeitosa, mas não vou ficar quieta até obter uma mudança nessa área. Não vou embora. Estou pedindo novamente. Senhor, eu vou continuar pedindo até conquistar vitória nessa área. Algumas vezes precisamos ser como o patriarca Jacó, que disse ao anjo do Senhor: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Deus realmente abençoou Jacó e disse ter feito isso porque Jacó era um homem que sabia como lutar com os homens e com Deus prevaleceu. Em outras palavras, Jacó foi perseverante e não desistiu. Ver Gênesis 32, 24 a 28. Quando sei qual é a vontade de Deus, posso orar de acordo com ela e me recusar a desistir. Quando a resposta vem, percebo que a perseverança realmente prevalece e sou encorajada pelo grandioso poder que posso exercer no céu através da oração perseverante. E você também pode. A viúva que se recusou a desistir. Um dos melhores exemplos na Bíblia da oração de insistência está em Lucas 18, 1, 6. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário.
Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem sempre importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. O que Jesus quer provar nessa parábola é que se um juiz injusto e mau pode ser vencido pela persistência, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, fará por nós se nos recusarmos a desistir? Ele fará infinitamente mais do que podemos sonhar, se tão somente não desistirmos, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras ou os problemas parecem intransponíveis, podemos vencer se prosseguirmos e orarmos. Romanos 8:28 nos diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa escritura familiar aparece no contexto da oração, e creio que o ponto principal desse versículo é o fato de que todas as coisas poderem cooperar para o bem se não continuarmos a orar. Se perseverarmos em oração, independentemente do que aconteça em nossa vida, todas as coisas, por piores que possam ser, podem cooperar segundo a sabedoria de Deus e se transformarem para o nosso bem, enquanto continuamos orando à medida que a situação se desenrola. Disse Jesus: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quantas vidas poderiam ser radicalmente transformadas se as pessoas tivessem continuado a orar quando a tragédia as atingiu, em vez de ficarem amarguradas e desistirem? Continue orando e veja Deus transformar o caos em milagre. Deus quer que sejamos determinados nas orações. Ele não quer que desistamos de nada. Na verdade, quando voltar à terra, ele estará procurando pela fé, que não desiste, pela oração, que continua orando, pelas pessoas que se recusam a desistir. A perseverança gera bênçãos. Um motivo pelo qual podemos perseverar em oração é o fato de sabermos que recebemos resposta. Sabemos que Deus é confiável e não nos deixará frustrados, nem as nossas orações e respostas. Fui encorajada de forma especial por esta história de oração perseverante e espero que você também seja. John e Trish tinham filhos de casamentos anteriores, mas acreditaram que Deus havia falado ao coração deles e lhes dito que teriam um filho juntos. Eles oravam sobre isso e Trish ficou grávida. O casal se alegrou com a boa notícia, mas logo essa alegria se desvaneceu e transformou-se em um lamento quando Trish abortou espontaneamente. O casal se ergueu novamente e continuou orando ao Senhor e declarando a palavra de Deus. Deus, tu abres e fechas as madres. Ver Gênesis 29, 31, 30, 22 e 1 Samuel 1, 5. John orava. Trish acrescentava: Senhor, tua palavra diz no Salmo 21 que quando o rei te pediu vida, tu destes a ele e tu não fazes acepção de pessoas. O casal estava pedindo a Deus vida e eles realmente acreditavam que Deus ia lhes dar exatamente isso, outra vida. Logo Trish engravidou. Novamente, porém, abortou espontaneamente pela segunda vez. Eles não conseguiriam acreditar outra vez. Ainda assim, o casal orou. E novamente Trish estava grávida e abortou pela terceira vez. Muitos sugeriram a adoção ou simplesmente
que desistissem de uma vez por todas, mas John e Trish não podiam abandonar a convicção de que Deus lhes havia falado. Ele lhes prometera claramente que teriam um bebê e que Trish daria à luz. Mais uma vez, John e Trish conceberam e mais uma vez Trish abortou. Um aborto pode ser bem difícil, mas 4, com o apoio dos intercessores de sua igreja e de seus pastores, John e Trish continuavam firmes no que Deus lhes havia dito e continuaram orando. E a palavra em meio às circunstâncias que sugeriam que eles desistissem. E novamente John e Trish conceberam. Trish orava fervorosamente. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Desta vez, enquanto oravam, Deus colocou no coração deles Êxodo 23, 26. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração de vida de vocês. Finalmente, Deus respondeu à oração de John e Trish. Ela deu à luz a Frances Faith, que hoje é um agradável testemunho da bondade de Deus, uma grande bênção para seus pais e um grande encorajamento para todos os que oraram por eles e os viram perseverar em oração. Insistente sim, repetitivo não. Quero fazer uma distinção antes de prosseguirmos. Uma oração perseverante e insistente não é o mesmo que uma oração repetitiva. O que quero realmente encorajar você a fazer orações perseverantes na direção do Espírito Santo, não orações repetitivas que não vêm da direção do Espírito Santo. Nas orações repetitivas que não vêm do seu coração ou que você só ora porque as decorou na escola dominical. É possível usar a sua boca para dizer palavras durante uma oração que em si não tem significado nenhum, e essas orações não são nada além do que obras mortas. Eu poderia citar toda a oração do Pai Nosso enquanto estou pensando em outra coisa. O culto dos lábios não faz nada por Deus, nem realiza nada em nossa vida. Então, mesmo quando sempre oramos pela mesma coisa, seguidamente, precisamos tomar cuidado para não cairmos em repetição. Em vez disso, devemos permitir que o Espírito Santo nos guie de uma nova maneira, mesmo quando estamos tratando de um assunto sobre o qual temos orado há muito tempo. Como afirmei anteriormente, algumas pessoas têm missões de oração e, em geral, a necessidade de ser perseverante em oração acompanha essa missão. Às vezes, Deus lhe dará uma pessoa e o Espírito Santo a colocará em seu coração várias vezes por dia. Ela ficará na sua mente e você terá uma energia sobrenatural, um desejo de orar por ela com frequência e às vezes com grande intensidade. Não podemos decidir quais são as nossas missões. Deus as escolhe. Então, precisamos aprender a ser sensíveis e obedientes a Ele. Nessa área de seguirmos em frente, qualquer coisa que Deus nos dê a energia para fazer é uma missão, mesmo que seja por um curto período. A oração de insistência pode ter menos a ver com o tempo que ficamos em oração do que com a determinação com a qual oramos. Talvez tenhamos de fazer a oração de insistência por meses ou anos, mas, por outro lado, podemos precisar aplicar o mesmo tipo de determinação a uma oração que Deus responde em poucos dias. Podemos ter alguma coisa ou alguém no nosso coração o dia inteiro, por dias seguidos, ou até por várias horas em um dia. Para sermos eficazes na oração, é importante aprendermos a discernir
quando devemos prosseguir orando mais fervorosamente por uma situação e quando devemos liberá-la. O fato de querermos muito alguma coisa não é motivo para continuarmos bombardeando Deus com orações urgentes, caso Ele já tenha prometido aquilo e pedido para confiarmos no tempo dele. Não devemos permitir que os nossos pensamentos ou emoções determinem em que situações devemos perseverar. Em vez disso, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos aprender a discernir quando há uma unção ou dom de Deus sobre algo e quando não há. Eis uma maneira fácil de saber a diferença. Se a unção de Deus está sobre alguma coisa, há uma sensação de felicidade nela, há um fluir, há uma graça em permanecer com ela. Por outro lado, quando é preciso nos esforçar e lutar para orar por certo assunto, então não há uma unção para orar por ele. Quando perceber a unção de Deus sobre alguma coisa em oração, fique com ela e não pare até sentir o Senhor conduzindo-o em outra direção. Ore com perseverança todas as vezes que ele o direcionar assim. Deus é infinitamente mais bondoso que aquele velho juiz obstinado em Lucas 18. E quando vê que você conhece a sua vontade e se recusa a se contentar com nada menos que ela, ele responde. Nada disso significa que a oração ainda assim não possa ser simples. Só porque perseveramos não significa ser necessário complicar as coisas. Quando oramos, estamos sendo parceiros com Deus, dando voz à sua vontade na terra. Oração exige compromisso. Ela pode ser definitivamente ser um esforço, mas não precisa ser difícil. A oração é até considerada por alguns como sendo um trabalho, e realmente é. Ela é uma obra do Espírito e realiza coisas tremendas na terra. Resumo: muitas pessoas fazem mais orações de petição do que qualquer outro tipo. Deus quer que peçamos a Ele e que precisamos e Ele ama nos abençoar. Entretanto, precisamos tomar cuidado para que os nossos pedidos não superem o nosso louvor e a nossa gratidão. Quando nos aproximamos de Deus com uma petição, precisamos fazer isso com ousadia e confiança em nossa posição como seus filhos e filhas. Em nós mesmos não somos dignos de orar, mas o sangue de Jesus nos torna totalmente justos diante de Deus, de modo que nunca precisamos ser tímidos ou envergonhados quando oramos. Algumas orações exigem perseverança, uma atitude persistente que se recusa a desistir até que Deus responda. A perseverança não é arrogante, ela é uma dinâmica espiritual, exige força espiritual. Não devemos ser preguiçosos a orar. Às vezes, tudo o que Deus está procurando é alguém que peça com ousadia e persevere até que a transformação aconteça. Chaves para a oração. Orações de petição são orações em que fazemos nossos pedidos a Deus. É tremendo orar e pedir algo a Deus, crer que Ele o fará e ver isso acontecer. Não precisamos equilibrar o nosso pedido com louvor e orações. Nós precisamos equilibrar nossos pedidos com louvor e ações de graças. Deus nos concederá os desejos do nosso coração se tivermos prazer nele. Não devemos permitir que os desejos da nossa alma fiquem em desequilíbrio. Em vez disso, devemos render os nossos desejos a Deus e deixar que o Espírito Santo nos dirija em nossos pedidos de oração. Jesus nos torna justos. Seu sacrifício na cruz nos coloca em um relacionamento reto com Deus. Portanto, podemos nos aproximar
dele com ousadia e confiança quando oramos. A oração de insistência é a oração que não desiste. Ela continua batendo na porta do céu com perseverança e fé até que venha uma resposta. Receba missões de oração de Deus e deixe que Ele use você poderosamente para manter alguém dentro da sua vontade. Aprenda a reconhecer a unção do Espírito Santo sobre uma oração específica. Uma graça, um fluir, uma facilidade, uma sensação de poder quando você ora por aquilo. Enquanto a unção estiver presente, continue perseverando. Quando ela for retirada, libere o problema e agradeça a Deus por ouvir e responder a sua oração.